Amém, queridos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo por essa live, pela rádio. Comece a falar com Deus. Como você vai iniciar a sua semana? O domingo é o primeiro dia da semana. Como você vai iniciar a sua semana? Você hoje pela manhã, você tem a oportunidade de buscar e dar a Deus as suas primícias. Mas não é primícias de valor, não é primícia de alimentos, mas é a primícia da sua semana, é a primícia das suas horas, é a primícia do seu dia, é a premissa de você buscar a presença de Deus e falar para Ele nessa manhã e dizer para Ele nessa manhã: Senhor, eu entrego o meu dia, eu entrego essa manhã, eu entrego essa semana diante de Ti. Comece a falar com Deus, querido, porque maior é aquilo que está na tua vida. Maior é a presença de Deus. Maior é a graça de Deus sobre a tua vida, que deu a oportunidade para você nessa manhã de abrir os teus olhos e a misericórdia dele ser renovada sobre a tua vida. Então abra o seu coração, comece a falar com Deus e diga para Ele: Senhor, nessa manhã eu entrego a minha adoração, a minha gratidão a Ti, o meu louvor, Senhor. Aquilo que de melhor eu posso dar para o Senhor nessa manhã, Pai, que é a minha adoração. A Bíblia diz que nós devemos esquecer tudo que ficou para trás e buscar aquilo que nos traz esperança. E a esperança que eu quero trazer para você nessa manhã é que você está caminhando para a melhor semana da tua vida, o melhor domingo da tua vida. Você está caminhando para o melhor lugar. Você está em direção àquilo que vai te levar para a eternidade. Não é o que você tem, não é o que você é, mas é aquilo que Deus é sobre a tua vida. Então, Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós entregamos essa manhã diante de Ti, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, esse culto na Tua presença, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Porque na Tua palavra, Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Pai, nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, para entregar, Senhor, a nossa adoração a Ti, Pai. Entregar o que nós temos de melhor, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu oro e te peço, Senhor, trabalha na vida de cada um aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão ouvindo. Senhor, que o Senhor possa buscar cada vez mais e dar a eles, ó Deus, aquilo que eles necessitam, Senhor. Porque muitas vezes nós buscamos aquilo que queremos e esquecemos, ó Deus, que o Senhor nos dá aquilo que é necessário para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu oro, abençoo essa manhã a cada um. Entrega o teu melhor diante de Deus.
Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Amém? Não há lugar melhor. Não há lugar melhor que nós estarmos na presença do Senhor. Quero dar graça e a paz à igreja do Senhor, amém? Para você que está assistindo pelo Face, para você que está assistindo pela rádio, sejam todos muito bem-vindos. E eu creio que o Deus Senhor tem reservado grandes coisas para nós nessa manhã. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre esse início de semana, que será uma semana de bênçãos. Nós sabemos o quanto Deus pode fazer pelas nossas vidas. A sua palavra diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então que você creia que essa semana vai ser uma semana de vitória, uma semana de conquista para a sua vida. E vamos declarar que a bênção do Senhor nos seguirá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.
tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vamos cantar. Amém, 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 amém. Nós concordamos. Aleluia. E nessa manhã, eu creio que o Senhor, Ele quer dizer algo ao seu coração. Eu creio que não só a bênção que o Senhor tem também para dizer que Ele está para te abençoar, mas Ele também quer dizer que você, mesmo quando aparecer as diversidades do caminho, você não pare. Que você siga trilhando. Às vezes a nossa bênção está ali na esquina. Mas como a esquina ela é uma volta que nós não conseguimos ver além daquela curva, nós não sabemos o que tem ali depois. Ela pode estar ali. E às vezes nós achamos que está tão longe, mas na verdade está ali na esquina. Nós só precisamos atravessar aquela passagem para nós chegarmos até ela. Então eu quero te motivar nesta manhã, que você siga. Às vezes a caminhada não vai ser apenas em linha reta. A vida tem as suas curvas. Então eu quero te dizer que não se importe se hoje você não enxerga a sua bênção, mas ela pode estar ali na esquina. Ela está preparada para você. Talvez você ainda não conseguiu visualizar ela, mas ela está ali. Amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu e eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. O Senhor vai honrar tudo aquilo que nós fizemos confiando nele, crendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E se você ainda tem dúvidas, o Senhor, Ele quer que você simplesmente se jogue nos braços dEle. Meus amados, às vezes nós passamos por situações que achamos que o Senhor nos desamparou. Mas isso é a nossa forma humana falando. Às vezes movida pela dor e pela tristeza, pelas incertezas que a vida nos causa. Mas o Senhor diz que nós temos que ser fortes e corajosos. Em muitas circunstâncias da minha vida eu me senti sozinha e desamparada. A minha história de vida traz isso. Quem já sofreu a rejeição de pai e mãe sabe o quanto dói crescer num ambiente que você não é amado, que você não é tratado com amor. E eu sei disso pela minha experiência própria. Muitos lares estão destruídos pelo vício, pela bebida, pelas drogas. Mas não foi isso que o Senhor projetou para as nossas vidas.
O Senhor, Ele sempre disse na sua palavra, está escrito: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, é pensamento de paz e não de mal. E eu confio plenamente naquilo que o Senhor fez na minha trajetória. Eu confio que o Senhor, Ele nos escolhe, cada um para o seu propósito. Talvez hoje você não esteja achando o seu, ou achando a resposta para tudo isso que passa na sua vida. Mas o Senhor, Ele só diz: vem, vem, meu filho amado. Eu te espero de braços abertos, como a passagem do filho pródigo. Você andou por muitos lugares, mas o que importa agora é quando você retornar aos meus braços. Quando você retornar, eu te darei uma túnica nova. Eu te colocarei sandálias limpas. E eu te darei o anel que mostra que você não é apenas um na multidão. Você é escolhido. Você é amado. Você é desejado. A palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos seus olhos. E a menina dos seus olhos, ela é preciosa. Ela vale mais do que todo ouro e toda prata deste planeta. A palavra do Senhor diz que o nosso valor não pode ser comparado aos melhores rubis, aos melhores diamantes. Porque nós somos a criação dele. Nós fomos feitos pelas suas mãos. Nós não somos obra do acaso. Nós somos escolhidos. E nessa manhã ele diz: vem, vem para mim. Vem que eu te espero. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Diga isso, querida, diga isso. Diga isso. Em teus braços é meu descanso. Diga isso nessa manhã para o Senhor. Em teus braços é Diga isso para Ele. Diga, descanso. Senhor, meu descanso está nos teus braços, Senhor. Diga isso a Ele. Fale para Ele. Abra o seu coração. É você e o Senhor. Fale para Ele. Diga para Ele: Senhor, aquilo que eu procuro, o descanso que eu procuro, Senhor, está em teus braços, Senhor. Aquilo que eu procuro, a paz, a tranquilidade, Senhor, está em teus braços, Senhor. Aquilo que você tanto procura, querido, não está nas coisas naturais, mas está nos braços do Senhor. O teu descanso, a paz, a alegria está nos braços do Senhor, está na presença do Senhor. Você só vai encontrar isso quando você encontrar o Senhor Jesus. Quando você entender que não é na sua vontade, que não é do seu jeito, que não é o que você faz, mas aquilo que Ele faz na tua vida. A paz, querido, que o Senhor nos dá, ela não é momentânea, ela é para a eternidade, ela é para toda a vida. Ela não é por uma hora, ela não é por meia hora, ela não é por um dia. A paz que Ele nos dá é para a vida inteira, é para a eternidade. Aleluia. Diga isso para o Senhor, diga isso. Aquilo que eu procuro, o Senhor, está em teus braços, Senhor. O meu descanso está em ti, Senhor. Meu descanso está na tua presença, Pai. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Bem forte, bem forte. É para Ele, é para Ele. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus, bênção de Deus, aleluia, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez pelo Facebook, pela rádio. Estamos aí levando a palavra de Deus a todo lugar, amém, querido? Então, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações para fazer, de esparramar, de semear a palavra, nós estamos semeando e buscando a palavra de Deus a todos aqueles que têm nos visto, nos assistido, nos ouvidos, hein? Na rádio, aqui pela página, e tem chegado a lugares que a gente nem imagina, né? Ontem, só para vocês, um testemunho rápido, só para vocês terem uma ideia, ontem o Luciano me manda um print da página do YouTube, e naquele devocional que eu tenho feito todos os dias, devocional, se eu não me engano, acho que foi de ontem, chegou a 350 visualizações. Então, para você ver como a palavra de Deus, ela vai longe, a internet ela é uma ferramenta extraordinária, querido. Deus de que sabendo usar. Então, ela, em um vídeo que eu fiz pela manhã, chegou a 350 visualizações. Agora já deve ter mais, né? Porque isso foi ontem que ele mandou. Então, para vocês verem que realmente a palavra de Deus está sendo semeada. E eu quero dizer para vocês que nós vamos colher tudo isso em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, mas a pessoa vai vir aqui para a igreja? Não sei. Mas se ela for para qualquer outra igreja aí que fale da palavra de Deus e que busque a Deus, será uma honra, será uma bênção para as nossas vidas. Daqui a pouco a gente não vai nem saber, né, querido? Daqui a pouco, quando chegar lá no céu, na hora de sentar na frente do Senhor Jesus, ele passar a nossa ficha corrida, né? Aí ele vai ver, nossa, mas olha aqui, fulano, ciclano, foi para a igreja, você ganhou ele, tirou das drogas, tirou da prostituição, salvou, restaurou, porque um dia ele ouviu a tua palavra, um dia ouviu a tua mensagem, um dia foi ouvido pela rádio, pelo Facebook, pelo Instagram, e assim vai ser em nome de Jesus, amém? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto essa ferramenta ela é importante para a gente usar e poder usar. Amém? Amém? Então, você que está aí na sua casa, você que está nos ouvindo agora, que Deus possa abençoar a tua vida, abrir os teus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nesse domingo, em nome de Jesus. Amém? O tema da minha palavra é: Deus lutará em seu favor. O Senhor lutará por você. Diga para o teu irmão assim: Deus, Ele vai lutar por você. O Senhor tem a certeza que Ele lutará por você. Amém? Você crê nisso, não? Você crê nisso? Então, abre a tua Bíblia em Êxodo, que essa é uma palavra de Deus para a tua vida, querido. A palavra de Deus para mim e para você, nós que estamos aí buscando a Deus, e cada coisa para nós cada palavra é um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Êxodo 14, do versículo 13 e 14, que diz assim: não tenham medo, começa por aí o versículo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Amém? Então a palavra de Deus nessa manhã diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Amém? Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. A Bíblia, querida, diz que quando
ali nesse versículo, ele diz que quando os egípcios estavam diante do Mar Vermelho, todos ficaram apavorados. Todos ficaram apavorados. E imagina, trazendo para os dias de hoje, a nossa vida, como está a nossa vida? Quanta coisa nós sentimos medo. Quanta coisa nós sentimos medo. Quantas coisas a gente passa, ou talvez você aí que está aqui, você que está nos vendo, nos ouvindo, talvez nesse exato momento, você está sentindo medo. Medo de alguma coisa, medo de algo. Mas o Senhor Jesus, Ele está falando comigo e com você nessa manhã, Ele está dizendo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que eu lhes trarei hoje. Hoje é quando? Hoje. É hoje, domingo, sim ou não? Então diga para o teu irmão, fica firme. Porque o Senhor, Ele vai trazer um livramento para a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele vai trazer um livramento, querido, para a tua vida. Pastor, mas eu preciso de tantas coisas, fica tranquilo. Porque quem vai lutar as tuas lutas, quem vai lutar as tuas batalhas, é Ele. Porque a própria palavra está dizendo que Ele vai lutar a teu favor, que Ele vai lutar por você. E aquilo que te assombra hoje, aquilo que traz problema para você hoje, o Senhor Jesus está dizendo para você, ó, fica firme, você não vai ver mais essa situação. Você não vai viver mais isso na tua vida. Você não vai passar mais por essa situação. Porque Ele está dizendo ali, quando os egípcios que estavam diante do Mar Vermelho, todos ficaram apavorados. E muitas vezes hoje a gente também. E a gente não está livre de se apavorar com algumas situações. A gente não está livre de ficar com medo, de sentir medo de morrer, pois eles não tinham para onde fugir. E muitas vezes a gente trazendo para os dias de hoje, também é assim com a gente. A gente se apavora, a gente sente medo, e a gente muitas vezes não vê aonde que está a situação, aonde que está o nosso livramento, aonde que Deus está agindo. Então, como que a gente pode fazer isso? Quando que a gente consegue fazer essas coisas? Quando? Quando buscamos a Deus. Quando entendemos que Ele tem a possibilidade de fazer, lutar por nós, guerrear as nossas batalhas, fazer com que a gente vença. Assim como aqueles que estavam lá, assim como aqueles que estavam diante do mar e que não tinham, apavorados e não tinham para onde fugir, não tinham para onde ir. Mas aí apareceu alguém, direcionado por Deus, Moisés apareceu e disse, fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. Talvez nessa manhã Deus está usando a minha vida para dizer para vocês, fiquem calmos, porque é o Senhor que vai lutar por vocês. Fiquem calmos. Talvez hoje, nessa manhã, querido, você não está vendo saída. Talvez você não está vendo uma saída para as coisas da tua vida, para algumas batalhas, para algumas lutas. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, fiquem calmos, porque o Senhor luta por vocês. Fiquem calmos, o Senhor é que vai lutar por você. Então talvez você esteja vivendo uma situação aí complicada na tua vida, talvez você esteja vivendo algo que muitas vezes tem tirado a tua paz, tirado a tua alegria, tirado a tua vontade de viver, a tua vontade de buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você nessa manhã pensou até em tirar a sua vida, porque você não está vendo saída. Talvez você não está vendo saída, talvez você está olhando para as coisas naturais e está vendo o mar, tudo fechado, não tem saída, e os teus inimigos vêm. Como é que é? Vem a contra ti, é isso? Como é que é? Vindo a teu encontro. Palavra de domingo é difícil, né, cara?
Então, talvez você esteja vivendo assim. Talvez você esteja vendo todos vindo a teu encontro, os teus inimigos vindo contra você. E você não vê saída nenhuma, você não vê solução nenhuma, você não vê possibilidade nenhuma. Há um mar fechado diante de você. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã para você, fique calmo, porque é Ele que lutará por você. Fique tranquilo, porque é Ele que vai lutar por você. Fica tranquilo, porque é Ele que vai abrir o mar. Fica tranquilo, porque esses que vêm contra você nessa manhã, que vêm contra você durante esses dias, o Senhor está prometendo para você, e a palavra de Deus dele está dizendo para você, fique calmo, porque vocês jamais vão ver eles de volta. Porque o Senhor está dizendo para nós, fica tranquilo, porque eu vou te dar a vitória, eu vou te dar o livramento, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar dos teus sonhos, dos teus projetos. É eu que faço todas essas coisas. Então, querido, a gente tem que observar que havia uma condição para eles verem o agir de Deus. E qual era essa condição? Qual era essa condição? Era eles ficarem calmos. E talvez a gente, em alguma situação, a gente não consegue ter isso na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue ficar calmo, não consegue ficar tranquilo, porque são tantas coisas, são tantas lutas, são tantas batalhas, são tantas coisas que vêm contra as nossas vidas e que muitas vezes a gente não consegue ficar calmo. E a gente, não estando calmo, a gente comete muitos erros. E ali o Senhor, quando fala lá, ele dá uma advertência que havia uma condição para Deus agir, para eles verem o agir de Deus, que eles deveriam acalmar, ficar calmos. E para nós, querido, nessa manhã, o Senhor, Ele está dizendo, fica calmo, calma. Deixa que eu vou lutar por você, deixa que eu vou guerrear essa batalha. Deixa que eu vou abrir o caminho, deixa que eu vou abrir o mar para você passar. Aqueles que te perseguem, aqueles que estão te perseguindo, aqueles que trazendo luta sobre a tua vida, escuta o que eu estou falando, vocês jamais vão ver eles na sua vida. Você jamais vai passar por essa situação se você tiver calma. Se você tiver calma, porque há uma condição para nós ver o agir de Deus, é quando a gente sente calma. Calma. Deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai agir. Deixa que Deus vai trabalhar. Deixa que Deus é que vai fazer as coisas. E aqui havia essa condição. Havia uma condição para eles verem o agir de Deus. Eles deveriam se acalmar. Eles deveriam ter calma. Isso mostra aqui que os pensamentos de preocupação, de medo, de desespero, de ansiedade, nos impede de muitas vezes de nós confiar e crer no agir de Deus. Você até pode pensar, como eu anotei aqui, e se o milagre não acontecer, pastor? E se a coisa não acontecer? O que eu vou fazer? E se eu for envergonhado, o que eu vou fazer? E se a minha empresa falir? E se eu perder tudo que conquistei até hoje? E que muitas vezes a gente faz essas perguntas para Deus. Muitas vezes a gente questiona Deus, sabe por quê? Porque nós não temos calma. Nós não conseguimos ver o agir de Deus. Nós não conseguimos, enquanto aquele povo estava diante do mar, que não tinha para onde sair, não havia saída, enquanto eles estavam agitados, enquanto eles estavam lá nervosos, eles não conseguiram ver o agir de Deus. A hora que Moisés disse para eles, calma, calma, que o Senhor vai lutar por você. Calma. E eles começaram a ver o agir de Deus. E a gente nessa manhã, querido, precisa disso. A gente precisa entender que tem certas coisas na nossa vida que nós só vamos ver o agir de Deus quando a gente tiver calma. Quando a gente está nervoso, a gente não consegue ver o agir de Deus. Quando a gente tem preocupação, a gente não consegue ouvir a Deus. Quando a gente está com medo, a gente não consegue ouvir a Deus.
Quando a gente está desesperado, com ansiedade, a gente não consegue ver o agir de Deus. Mas a hora que a gente respira, a hora que a gente entrega para Deus, a hora que a gente se acalma, o Senhor começa a mostrar o agir dele sobre a nossa vida. Quando ele começa, a gente começa a ver o mar se abrir, quando a gente começa a ver as portas se abrir, quando a gente começa já a ver alguma saída, quando a gente já começa a ver algumas coisas na nossa vida acontecer que a gente muitas vezes nem esperava. Então, quando a gente tem calma, quando a gente consegue confiar em Deus e crer em Deus, as coisas começam a acontecer. Porque muitas vezes a gente fica pensando nessas coisas, e agora vou ser envergonhado, mas e agora se eu falir? Mas e agora se isso não acontecer, se o milagre não acontecer? É porque a gente não está calmo, a gente fica nervoso, querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, como a gente quer, e do jeito que a gente quer, e no tempo da gente. E tudo isso acontece no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente fique calmo. Ele quer que a gente fique calmo para que a gente possa contemplar o agir de Deus e o milagre de Deus na nossa vida. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente está agitado, a gente não consegue ouvir. A gente não consegue ouvir, a gente não consegue ver, a gente não consegue entender algumas coisas. E quando a gente está assim, a gente tem que ficar calmo, tranquilo, sossegado. Porque isso traz paz, a gente fica com paz, a gente começa a ver a fé ficar firme em nós, crescer em nós. E o Criador, que é Deus, o Altíssimo, irá trabalhar em nosso lugar, da nossa forma. É isso que a Bíblia nos promete. Olha lá em Isaías, você que está aí com a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, você que está nos ouvindo. Isaías 64, 4. Olha o que diz aí. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Olha o que diz. Deus dos tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha o que Deus está trazendo para nós nessa manhã, querido. Olha o que Deus está falando para nós nessa manhã. Olha o que Deus está falando ao meu coração e ao teu coração. Calma, fica tranquilo, porque é Ele que vai fazer todas as coisas. É Ele que vai abrir o mar, é Ele que vai solucionar os problemas, é Ele que vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, é Ele que vai guerrear. Essa situação que você está vivendo hoje, esqueça. A palavra de Deus diz que você não vai viver mais isso na tua vida. Mas para isso há uma condição. Para isso há uma condição. E a condição é que você tenha calma. Se acalme. Fica tranquilo. Talvez você esteja vendo, pastor, mas está muito difícil, a situação está muito complicada. Eu sei, eu entendo, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Mas alguém falou para mim, tem um Deus que luta as tuas batalhas, tem um Deus que luta as tuas lutas, tem um Deus que luta as tuas guerras, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que faz maravilhas. Há um Deus que abre o mar para você passar, há um Deus que coloca os teus inimigos debaixo dos teus pés, há um Deus que resolve todos os teus problemas. Mas há uma condição, que você tenha calma, que você se acalme. E ali ele diz, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha para o teu irmão e diga assim, te acalma, espera em Deus. Te acalma. Espere em Deus. Essa palavra, quando eu vi, também fala muito comigo. Essa palavra, quando eu vi, também fala muito comigo. Porque muitas vezes a gente fica nervoso, a gente quer fazer as coisas acontecer do nosso jeito, da nossa forma.
E tem vezes a gente fica nervoso, a gente fica bravo, a gente fica... Porque pastor também fica bravo, sim ou não? Sim ou não? O Lu sabe. O Lu, o Júnior, quem mais vem? Agora, não adianta nada. Só tem que vir algo sobre a nossa vida que é nos acalmar. Que é a palavra de Deus. Dizer, fica tranquilo, porque é eu que luto as tuas batalhas, é eu que não deixo você ser envergonhado, é eu que realizo um milagre na tua vida. É eu que faço as coisas acontecer, é eu que tiro toda a ansiedade, é eu que tiro toda a preocupação, é eu que tiro todo o medo. Você só precisa ter calma e você vai ouvir o agir de Deus na tua vida. A gente só precisa entender isso. E lembre-se que nada pode ser mais forte do que Deus. Nada pode ser mais forte na sua vida do que o seu Deus, o Deus de Israel. Nada pode ser mais forte. Nada é mais forte, não é a luta, não é a doença, não é a enfermidade, não é o que você tem para resolver, não é o que você tem para fazer, não é nada disso. Quem é forte na sua vida é Deus. Quem é o forte na sua vida é Deus. A gente só precisa ter calma e tranquilidade, saber que o milagre vai chegar, que a bênção vai chegar, que o Senhor vai lutar as nossas batalhas. E quando a gente entende isso, quando a gente olha para trás e daqui a pouco olha e vê, puxa vida, foi resolvido esse problema, foi resolvida essa situação. Essa semana, eu e o Luciano, nós estávamos conversando, e o Luciano perguntou para mim, pastor, e lá, e as nossas pinturas? De calma. A coisa vai chegar, a bênção vai chegar. Quinta-feira eu cheguei em casa, depois do culto, não tinha visto o WhatsApp, estava lá a mensagem. Está fechado, vamos realizar a pintura agora. Quando é que você pode começar? E eu mandei para ele, eu acho que foi no mesmo dia ou no outro dia? No outro dia, né, que eu te falei, né? Aí eu mandei para ele, viu? É só a gente ter calma, saber o que a gente tem para fazer, o que Deus faz na nossa vida. Porque quem luta as nossas batalhas, queridos, é Deus. Quem batalha é Deus. A gente só precisa ter calma. E a própria palavra lá, como eu li lá em Êxodo, diz assim, não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Hoje. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, haverá um livramento hoje na tua vida. Aquilo que o inimigo tentou contra a tua vida, contra os teus sonhos, contra os teus planos, contra os teus projetos, já caiu por terra em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo falou, acabou. Aquilo que ele lançou sobre a tua vida já caiu por terra. O Senhor está dando um livramento para você hoje. O Senhor está trazendo um livramento para a tua vida hoje. É hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Ele vai trazer um livramento hoje para a tua vida. Você vai experimentar isso hoje na tua vida. Você vai experimentar isso hoje na tua vida. Então, querido, entenda que é Ele que faz. Aquele pessoal estava lá, apavorado, porque estavam diante do mar, estavam nervosos. Imagina, se eu faço parte disso, eu já saio correndo, já entro correndo no mar adentro, correndo, querendo nadar, querendo atravessar para o outro lado. Mas não precisava nada disso, né? O Senhor abre o mar e a gente passa caminhando, sorrindo, saltando e pulando e glorificando o nome do Senhor. É assim que muitas vezes a gente tenta fazer. É assim que a gente quer resolver do nosso jeito. E esse Deus, querido, Deus é daqueles que creem, é para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso acontece para quem crê. Ele parou o sol, sim ou não? Como eu anotei aqui, ele parou o sol, sim ou não? Por causa de Josué, sim ou não? Ele fechou a boca dos leões, sim ou não? Por causa de Daniel. E ele fará o impossível pela sua vida. Ele fará o impossível pela sua vida. Se você simplesmente crê.
Agora, precisa crer. Precisa ter calma. Se acalmar. Parar de... Vou entregar para Deus. Eu vou deixar que Ele faça. Eu vou deixar que Ele vai resolver os meus problemas. Vou deixar que Ele faça tudo o que precisa ser feito. Então, somente decida confiar em Deus e crer em Deus como o único Salvador da sua vida. Você vai experimentar as vitórias, você vai experimentar não somente nessa vida, querido, mas na eternidade. Você vai os últimos dias, você ainda vai estar vivendo o melhor de Deus e ainda vai viver o melhor de Deus na eternidade. Então confia. A palavra de Deus nessa manhã para você é isso. É Ele que vai lutar as tuas guerras. Ele que vai lutar as tuas batalhas. Ele que vai abrir a porta. É Ele que vai abençoar a tua vida. É Ele que vai cuidar da tua casa, da tua família. É Ele que vai fazer tudo isso. A gente só precisa ter calma. Quando muitas vezes eu tentei resolver as coisas da minha vida, do meu jeito, nada deu certo. Mas a hora que eu entendi que não era eu, mas era Deus, tudo deu certo na minha vida. Tudo deu certo. Todas as coisas. Agora, todas as vezes que eu tentei colocar a minha mão, tudo deu errado. Mas a hora que eu quis colocar Deus em primeiro lugar, que eu coloquei Ele em primeiro lugar, que eu deixei Ele, as coisas caminharam como deveria ser. Muitas vezes eu queria resolver do meu jeito. Muitas vezes eu queria resolver da minha forma, querido. E não teve jeito. Tudo deu errado. Desmoronava. Todas as vezes. E isso para mim hoje é um tratar de Deus ainda na minha vida. Porque na verdade, ainda tem vezes que quando a gente tem algumas coisas para resolver, a gente, na nossa carne, na nossa vontade, a gente já quer resolver as coisas na hora, do nosso jeito. Mas Deus tem trabalhado tanto na minha vida, que agora eu tenho deixado tudo nas mãos de Deus. Tudo. Porque todas as vezes que eu tentei colocar Deus em segundo plano, nada deu certo na minha vida. Nada deu certo. Tudo que eu tentei fazer, nada deu certo. Já falei aqui uma vez, quando eu tinha a minha empresa, a justiça, numa ação trabalhista que um rapaz moveu contra mim, o advogado perdeu todos os recursos que eu tinha de recorrer. Perdeu tudo. Graças a Deus, hoje eu tenho uma advogada. Eu queria ter uma advogada naquela época lá, porque aí eu ia estar bem pertinho com ela, ia estar morando junto com ela. Né? E ele perdeu todos os recursos. E era final de ano, eu tinha férias para pagar para os funcionários, eu tinha 13º, eu tinha salário para pagar. E quem tem empresa sabe que final de ano é uma loucura, né? É uma loucura. E quando eu fui no banco para tirar o dinheiro, eu cheguei lá, minha conta estava bloqueada. Aí eu desesperei, eu digo, bom, agora, o que eu vou fazer? Vou vender um caminhão. Vou vender um caminhão. Eu querendo resolver do meu jeito. Aí já vem o medo, já vem o nervosismo, já vem aquele sentimento, como eu coloquei ali, de vergonha, de falir. E aí eu peguei e digo, não, eu vou vender um caminhão. Vou vender um caminhão, fui para casa. Cheguei em casa, conversando com a pastora, falei para ela a situação, expliquei para ela a situação. E ela disse para mim, calma. Deus vai abrir uma porta. Calma. Deus vai abrir uma porta. Eu digo, não tem jeito. Não tem jeito, amanhã eu tenho que pagar o pessoal, amanhã eu tenho que pagar salário, amanhã eu tenho que pagar 13º, amanhã eu tenho que pagar as contas, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu vou vender um caminhão, vou torrar um caminhão e vou pegar o dinheiro e vou pagar. E ela disse, calma, vamos orar. Nós estávamos no nosso quarto, porque para o Júnior e a Paola não ver aquele sensação que o pai estava, né? Aí
no quarto, ela disse, calma, vamos orar. Aí dobramos o nosso joelho e oramos a Deus ali, entregamos para Deus. E eu disse, puxa vida, falando com Deus. E naquele momento, querido, quando o mar estava fechado, não se via saída para lado nenhum, eu estava indo para a loja, para o centro. E o Espírito Santo falou no meu coração, fala com o gerente. Fala com o gerente, ele está preparado para te ouvir. Eu cheguei na loja, fui direto falar com o gerente. Se eu disser para vocês, eu troquei 3 palavras com ele, 3. A minha conta está bloqueada. Ele pegou o telefone na hora, ele não deixou nem eu terminar, ele pegou o telefone na hora e ligou para o gerente regional. E ele disse assim, ó, o Edson está com problema na conta dele e ele precisa de X valor. O gerente regional, querido, estava entrando na loja naquele exato momento e naquele dia, falando com o gerente no telefone. Ele entrou, estava eu e o gerente sentado na mesa, ele entrou e disse assim, quanto é que você precisa? Aí eu falei para ele, e ele pegou o telefone, ligou para a matriz e disse, deposita agora na conta do Edson, assim, assim, X valor. Na época, eu acho que era 17 ou 18 mil reais. Na época. E aí eu disse, mas não pode depositar na minha conta. Ele disse, não, então não deposita. Então bota agora um cheque nominal a ele, para vir numa lote amanhã, para amanhã ele descontar no banco e pagar o que ele precisa pagar. Sabe o que é isso? É a gente ver o agir de Deus. Quando a gente tem calma, quando a gente tem tranquilidade. A minha vontade era vender o caminhão, já sair pagando, já sair resolvendo. Mas Deus resolveu por outros meios, outras formas, de outro jeito. Então isso tudo, querido, faz toda a diferença na nossa vida, quando a gente está vivendo algo que a gente não vê saída. Que a gente não vê saída nenhuma. E naquela vez, foi exatamente assim. Aí eu saí, paguei o que tinha que pagar, e ele disse, você vai pagar como pode, do jeito que você puder. Vamos parcelar isso para ir descontando em serviço. E glória a Deus, eu consegui sair ali daquela tarde, paguei o que tinha que pagar no outro dia, fui no advogado, e o advogado, falei com outro advogado, ele disse assim, deixa comigo, eu vou resolver para ti seguir. O cara em um dia, ele desbloqueou a minha conta. Sabe o que ele disse para mim? Sabe essa juíza aqui que bloqueia a tua conta? Essa juíza, ela senta na minha mesa hoje à noite. Nós marcamos um jantar hoje para ela ir na minha casa. Eu sou padrinho de casamento dela. Ela vai sentar na minha mesa hoje. E pode ficar tranquilo, que eu vou pedir para ela liberar a tua conta. No outro dia, isso devia ser numa terça, quarta eles mandaram o dinheiro, na sexta-feira eu estava devolvendo o dinheiro para eles de volta. Sabe por quê? Porque a minha conta tinha sido liberada. É o agir de Deus, é a gente acalmar, é ter certeza, querido, que Deus ele abre o mar para a gente passar. A gente só consegue ver o agir de Deus quando a gente tem calma. Quando a gente consegue crer e confiar naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender, não é o que você está vivendo hoje. Porque a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã é que Ele vai trazer um livramento para a tua vida. É que Ele que vai lutar e você vai experimentar isso. E isso que você está vivendo, você jamais vai viver. E eu jamais vivi uma situação dessa na minha vida. Jamais. Nunca mais eu vivi uma situação igual a essa. Mas precisava passar para mim confiar mais em Deus, para mim crer mais em Deus e para mim acalmar e ver o agir de Deus. É que muitas vezes quando a gente está estressado, quando a gente está brabo, quando a gente está nervoso, a gente não consegue ver o agir de Deus. Mas isso a gente só consegue ver quando a gente confia e crê que Deus ele pode lutar as nossas lutas e as nossas batalhas.
Então, confie em Deus. Entrega tudo para Ele nessa manhã. Lembra no início do culto, e agora eu estou entendendo porque que o Senhor falou, entrega tudo para Ele. Entrega o teu dia, entrega a tua semana, entrega. É exatamente isso que o Senhor está falando para você. Se acalma, entrega tudo para Ele. Deixa que Ele vai fazer o melhor pela tua vida. Fica de em pé, querido. Aleluia. Fica de em pé. Deixa que o Senhor vai guerrear as tuas batalhas. Deixa que o Senhor vai batalhar as tuas lutas. Talvez você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo, ou que porventura vai assistir essa live depois. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, calma, não tenha medo. Fique calmos, porque o Senhor vai agir a teu favor. O Senhor vai trazer livramento sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Você vai experimentar o que você ainda não experimentou. Porque não há Deus. Não há Deus maior do que esse Deus que trabalha a teu favor. A Bíblia diz, querido, que Deus dos tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido viu, e percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não tem nada mais forte do que esse Deus. Não tem nada mais forte do que aqueles que creem em Deus. Você vai viver em paz. Você vai ficar firme. Você vai ver o quanto Deus Altíssimo vai trabalhar a teu favor. Ele vai batalhar no teu lugar. Ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Ele vai livrar você. Ele vai trazer um grande livramento nesse dia para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Quero que você, se você sentiu no coração e vir aqui diante do altar, entregar todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, a tua tranquilidade, tudo aquilo que tem impedido você de ver o agir de Deus na tua vida, tudo aquilo que tem impedido você de buscar o Senhor Jesus, entrega para Ele nessa manhã, entrega para Ele. Diga para Ele o quanto Ele é fiel. Aleluia. Quando o céu está de bronze, aleluia, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer. Ele fez vários milagres, querido. Ele parou o céu, Ele fechou a boca de leões. E Ele vai fazer coisas impossíveis na tua vida. É simplesmente você crer. É simplesmente você crer no que Ele pode fazer. Mas prefiro confiar. Talvez você esteja aí na sua casa. Talvez você está nos ouvindo. Eu creio. Dobre os seus joelhos. Entrega toda a ansiedade, toda a preocupação. Eu creio. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Deus, Ele vai lutar as tuas lutas. Deus, Ele vai lutar em teu favor. O Senhor, Ele vai lutar por você.
Ele vai trazer para a tua vida um grande livramento, para a tua casa, para a tua família. Não tenha medo, fique firme. Porque vocês nunca mais vão passar por essa situação. Vocês nunca mais vão passar por isso. O Senhor, Ele luta por você. Você tão somente precisa se acalmar. Aleluia. A Bíblia diz que quando eles não conseguiram ver saída nenhuma, eles ficaram apavorados com medo de morrer, pois não tinham para onde fugir. Mas Moisés disse a eles: fiquem calmos. O Senhor, Ele vai lutar por vocês. Aqui há uma condição, querida. Aqui há uma condição para Deus agir. É que você fique calmo, que você se acalme. Deixa que Ele vai lutar as tuas lutas. Deixa que Ele vai trazer o livramento. Deixa que Ele vai abrir o mar. Deixa que Ele vai fazer o milagre. Deixa que Ele vai fazer tudo. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Pastor, mas se o milagre não acontecer, vai acontecer. O milagre vai acontecer. E se não acontecer, o que eu faço? Fica calmo. Confia em Deus. Você vai ver o agir de Deus. Pastor, mas e se as portas se fechar? Fica calmo. Ele abriu o mar, Ele vai abrir as portas também. Pastor, mas essa doença, essa enfermidade, fica calmo. Ele curou câncer, Ele curou cego, Ele levantou aleijado. Ele vai curar na tua vida também. Fica calmo. E você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Você verá os milagres de Deus. O milagre vai acontecer. Aleluia. Pastor, mas e se eu for envergonhado? E se eu for envergonhado? Fica calmo, porque você não vai ser envergonhado. É Ele que cuida de você, é Ele que cuida da tua vida, é Ele que cuida de todas as coisas. E se eu perder tudo que eu conquistei até hoje? Fica calmo. O Senhor jamais vai deixar você perder tudo. Fica tranquilo, porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele vai trazer um grande livramento. Ele vai lutar as tuas batalhas. Porque é Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você. Aleluia. 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 Coloca a mão no seu coração, querido. Sinta a paz do Senhor sobre a tua vida. Sinta o agir de Deus. Sabe qual a visão que o Senhor está me dando agora? Uma porta com várias trancas. E o Senhor está tirando essas trancas uma por uma, para você poder passar, para você poder entrar por essa porta. Sabe o que isso significa? É que o Senhor está abrindo um caminho para você passar. O Senhor está abrindo portas na tua vida. O Senhor está trazendo livramento para a tua vida.
O Senhor, Ele está abrindo essa porta para você passar, para você entrar, para que os teus inimigos não te alcancem. Essa porta, ela significa livramento de Deus. A visão é que quando você entra por essa porta, depois do Senhor tirar todas as trancas, a visão é que quando você passa por essa porta volta a se fechar e uma multidão fica batendo por fora, porque não consegue entrar. Essa multidão significa os teus inimigos, os teus problemas, as tuas lutas, os teus medos, a tua ansiedade, as tuas preocupações, os teus receios. Todos esses ficaram para o lado de fora, mas você atravessou, porque o Senhor, Ele te deu um grande livramento nessa manhã. E o Senhor te deu um grande livramento na tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Ele cuida de você. Ele cuida da tua vida. Ele cuida. Calma. E veja o livramento que o Senhor vai fazer e vai trazer sobre a tua vida. Fica tranquilo, porque Ele é maior do que qualquer outra coisa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor. Senhor, eu não os conheço, muitos eu não os conheço, Pai, mas o Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor. O Senhor conhece os seus medos, as suas ansiedades, as suas preocupações, aquilo que eles estão vivendo e aquilo que eles estão passando. Senhor, mas nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer a eles: acalme-se, porque o Senhor está lutando por vocês. O Senhor está trazendo livramento para cada um de vocês. Então, Pai, que o Senhor possa abrir as suas visões, Senhor, a visão espiritual, que eles possam enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, os livramentos que o Senhor está dando, Pai, que eles possam receber de Ti nessa manhã, Senhor, a Tua presença e crer cada vez mais, Senhor, que eles possam ter a calma suficiente, Senhor, para ver o Teu agir nas suas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor guarde cada um, e que o Senhor possa mostrar a eles aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, não somente agora, mas até a eternidade, nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Bênção de Deus. Amém. Glórias a Deus, querido. Eu quero, antes de nós encerrarmos aqui a nossa live, a nossa rádio, eu quero trazer para vocês aqui testemunhos, né, daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então eu quero chamar aqui o Luciano, quero trazer que eles possam dar testemunho, aqui ó, aqui mesmo, que eles possam dar testemunho daquilo que Deus tem para as suas vidas, em nome de Jesus, amém? Paz, igreja, paz aqueles que estão nos ouvindo. Testemunho rápido. Há um tempo atrás,
Eu estava querendo comprar um ar-condicionado, mas as condições estavam meio difíceis. E essa semana eu recebi a bênção. Eu ganhei um ar-condicionado. Então, para a honra e glória do Senhor, que é o mais importante na nossa vida, é estarmos ligados à videira e saber que Deus vai fazer por ti todas as coisas. Mas como diz a palavra, como o pastor pregou hoje, temos que ter calma. Porque se não tivermos calma, não tivermos paciência, nada vamos conseguir. Se a gente tentar fazer as coisas do nosso braço, as coisas vão dar errado. E a gente vai ficar cada vez mais decepcionado. E Deus não decepciona a gente nunca. Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Vai ali. Vem. Bênção de Deus. Aleluia. Eu e o meu filho, né? Nós estávamos num projeto desde o ano passado de conseguir juntar dinheiro para comprar o carro dele, né? Nós conseguimos juntar para ele pagar a carteira, para eu pagar a carteira dele. E depois eu disse, agora vem o projeto 2, que é comprar o carro. E começamos, né, na nossa batalha, né? Talvez um pouco mais minha do que dele, né? Porque eu sei que ele começou a trabalhar há pouco tempo, então mãe é mãe. A gente baixa a cabeça e vai à luta, né? E então nós estávamos juntando dinheiro e com aquilo que a gente já estava pesquisando na internet, mais ele do que eu, porque eu para entender de carro eu sou péssima. Mas eu queria assim, eu disse para Deus, que vai surgir um carro que seja do agrado dele, que seja, né, a competência do sonho dele também, mas que também esteja dentro do nosso padrão, que não era muito, né, muito alto, né? Mas eu estava orando em prol disso. E daí ele encontrou, a gente estava, né, no tempo livre a gente pesquisava ali e começamos a procurar, e essa semana ele achou um que ele salvou lá e começamos a olhar. Nós fomos na quinta-feira de manhã ver o carro, na concessionária lá, né, na vendedora. E quando chegamos lá, é um carro já antigo, é um ano 96. Tem coisas para fazer, sim, né? Mas, que nem diz, é o primeiro, é o pontapé inicial, né? E nós ficamos muito felizes quando nós olhamos e nos agradamos. E o Henrique, a gente pegou lá, eu digo, ele entrou no carro, eu não, né? Eu só olhei assim de fora. Eu digo, quem tem que gostar é ele, não é eu, né? Mas daí conversei ali com a pessoa encarregada lá. Eu tinha um valor e o carro era acima daquilo que eu tinha. E aí eu digo, meu Deus, eu disse, Deus, quando eu saí de lá eu já estava orando em espírito. Se for para ser nosso, o Senhor vai mover. Porque faltava um valor, né, para a gente completar o carro. E eu digo, eu não tenho esse dinheiro, o senhor sabe disso. Não tenho de onde tirar. E se for para ser, o senhor vai mover. Aí eu cheguei no trabalho com ele de volta e eu digo, Henrique, o que a gente pode fazer? Aí eu comecei a matutar. E nisso que eu saí da concessionária lá, eu mandei mensagem para o meu gerente. Eu disse, aconteceu assim, assado, o carro está assim, bom de motor, tem coisa para fazer, mas dentro daquilo que a gente pode pagar, seria uma coisa mais viável, só que está faltando X para eu completar, para ficar com o carro. Aí daí ele disse assim para mim, vê quanto é que tem no caixinha da empresa. Se tiver, daí tu pode pegar. E depois tu me paga em prestação. Eu disse assim, quando eu saí de lá, eu disse assim, Deus, se for para ser, o Senhor vai mover. Eu pensei na minha concepção em pedir emprestado para minha sogra, mas daí aquela
aquela vozinha assim, dizia no meu ouvido assim, não, vai se resolver. E aí eu falei para o meu gerente, eu não pedi dinheiro emprestado para ele, foi ele que se ofereceu. Então, quando ele pegou e ele mesmo se prontificou, eu entendi que aquilo era o sinal que eu estava pedindo para Deus, que Deus ia mover, que eu ia conseguir comprar o carro. E sábado nós fomos comprar o Passat, fomos buscar. Mas assim, para honra e glória do Senhor, né? Ele sabe o quanto, né, eu e o Henrique estávamos lutando por isso, né, de realizar esse sonho. E eu creio que isso veio assim só para mostrar que Deus, ele não só tenta dar o melhor para nós, mas ele cuida, né, dos detalhes, ele cuida que é o desejo do... Meu desejo, se fosse eu a comprar o carro, seria outro, mas ele se agradou desse. Então, né, o carro é dele, não é, né? Está no meu nome, mas é dele. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, querido. Glória a Deus. Bênção de Deus. Vamos orar, sim. Vamos orar. Vamos orar agora. Vamos orar agora, já. Né? Já vamos orar agora. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Temos somente que te agradecer, Pai. Senhor, e nós oramos e consagramos esse veículo diante de ti, Senhor. Quebramos toda aliança, toda a palavra, tudo aquilo que foi lançado, Senhor, sobre esse carro. Nós quebramos agora em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, que ele será uma bênção, Senhor, na vida do Henrique. Senhor, em nome de Jesus, acampa teus anjos ao redor desse carro, guardando, livrando, protegendo eles, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que esse carro sirva para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bênção de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, querido. Bênção mesmo. Então, você que está aí na sua casa, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, entenda que o melhor de Deus vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, que o milagre vai chegar, o livramento vai chegar, a bênção vai chegar, o cuidado de Deus vai chegar. E uma das coisas que mais me alegra, querido, é ver o povo de Deus prosperando, crescendo, né? E cada vez que algo acontece, Deus é tão fiel que Ele nos remete lá no início do ano, quando eu falei que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai acrescentando todas as coisas na nossa vida. E que seria um ano de conquista para nós, para o povo de Deus. E o que nós temos conquistado durante esse tempo, o que nós temos conquistado, não somente na área material, mas espiritualmente, Deus tem acrescentado muito nas nossas vidas. E essa palavra que Deus nos deu lá no começo do ano, essa palavra está se cumprindo cada vez mais no meio do seu povo, onde temos conquistado muitas coisas em nome de Jesus. Amém? Amém? Pastora Joana, vai? Celso, vai dar de cima agora, depois? Vai confirmar primeiro? Já confirmado? Já está? Ah, bom. Ah, bom. Então tá bom, querido. Então tem mais coisa aí vindo aí, tem mais milagre de Deus, tem mais bênção de Deus. Então eu quero desejar para você um domingo abençoado, cheio de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Quero também, você que está aí me ouvindo, me assistindo, que o melhor de Deus venha. Hoje à noite, vou estar trazendo a palavra, o programa Falando com Jesus. Nós vamos estar botando aí nas nossas redes sociais o link da rádio, baixa o aplicativo, tem sido bem, Deus tem nos surpreendido também. Então a gente vai estar aqui fazendo 7h30, 8 horas, eu vou estar lançando aí nas redes, nas páginas da igreja, para que você possa acompanhar aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém?
Glória